Primeiro, muito obrigado pelo convite. Realmente eu sempre venho muito contente para cá. A cidade tem uma energia muito boa, as pessoas daqui, o centro, não só aqui, também lá do seu Zé Serrano, que eu também de vez em quando vou lá, venho aqui, o pessoal sempre muito receptivo. Paula, Regina, todos vocês, que a gente vai, eu cito Paula e Regina porque é o meu ponto de contato, mas eu sempre sou muito bem recebido por todos vocês e agradeço a recepção, de verdade mesmo. É um prazer eu vim até aqui, tá? Realmente venho com muito carinho, de verdade. Qualquer coisa chama de novo. Vamos aí. Tá? A importância do Evangelho. Curioso esse tema. Eu sempre costumo fazer para escolher um tema de uma palestra, eu sempre peço orientação dos nossos amigos lá de cima. Todo trabalho na casa tem os seus mentores. A palestra, o passe, a evangelização, o estudo, tudo. Todos eles têm os seus mentores. Até a gente já estava conversando ali um pouquinho na frente, que a juventude é o futuro da casa. Os grupos de estudo, os grupos de jovens, é o futuro da casa. E aí a gente se questiona, tá, mas como é que vai ser? É difícil? Não te preocupa. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, não foi por acaso. Tá? Não foi por acaso. E aí até o Paulo perguntou sobre o tema. Poxa, eu não tinha feito ainda a escolha e tal. Aí sugeriu a importância do Evangelho. Poxa, mas é muito bom. Entendeu? Então, assim, tipo assim, pô, show, perfeito. Eu já tinha uma palestra, bom, vamos dar uma melhorada, vamos dar uma atualizada. Eu venho no caminho, estava comentando, eu sempre já venho no caminho pensando em alguma coisa, eu chego no celular, já começo a anotar. Eu costumava trazer papel, não dá, porque papel tu tem que rasbiscar, então fica ruim. Então já com a mão é mais fácil. E com um pouco de fermento, já um pouco de trabalho, por mais que aquele trabalho pareça pequeno, por mais que o trabalho pareça assim, às vezes até desanimador, às vezes um pouco parece não está tendo efeito, parece que estão perdendo, parece que estão perdendo jovens, parece que estão perdendo estudantes, evangelizando, mas não, está tudo dentro do planejado, está tudo dentro do que precisa ser. O que não podemos, por vezes, é desanimar na caminhada da evangelização. O grupo de estudo é uma evangelização. A palestra é uma evangelização. E isso serve não só para quem está, digamos, como dirigente de grupo, como palestrante. É uma função maravilhosa. Eu adoro palestrar porque isso me regra a vida. Vamos dizer assim. Eu falando aqui na frente, eu falo coisas que eu sei que eu não posso fazer lá fora. Então a gente acaba se moldando ao que se fala. A gente acaba se colocando no compromisso. Quando a gente está evangelizando, o que é evangelizar? Para começar, evangelizar é a gente compartilhar o conhecimento de Cristo. Compartilhar a vida de Cristo. É o evangelho em si. Não necessariamente é pegar um livro, vamos estudar isso, aquilo. É realmente o estudo e compartilhar isso. Comentar, conversar sobre o Evangelho, conversar sobre Jesus, conversar sobre o exemplo que ele é. Isso é evangelizar. Evangelizar, conversar com pessoas que não importa a religião, mas conversar sobre Jesus. A gente está evangelizando. Dar um apoio, dar uma força para aquela pessoa, fazer aquela caridade moral, que é ajudar ele a entender que aquilo que ele está passando, que Jesus apoia, que Jesus está junto. A gente está evangelizando. Porque a gente está tirando do nosso mundo, vamos dizer, material, nosso mundo cotidiano, e elevando a Jesus. Evangelizar não é apenas ensinar, é vivenciar.
transmitir os valores do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo não só às novas gerações, mas também a nós mesmos, o roteiro seguro, uma vida plena em Deus. A evangelização é uma tarefa de iluminação da nossa alma. Então, eu me sinto muito bem fazendo palestra, sempre baseado nas obras espíritas, sempre baseado nos exemplos de Jesus, de outros escritores, das obras. Me faz muito bem, eu me sinto alegre. Também assumi a função de evangelizador lá no Ceará. Aliás, eu tive que trocar de casa, porque lá em casa são 5-4. Então, meus 2 filhos no Ceará, minha esposa no Ceará, foi 3 contra 1, voto vencido. Tive que transferir o título para o Ceará de Jesus. Mas faz parte do trabalho. Porque às vezes a gente acaba se dividindo muito e acabei entendendo que melhor focar as energias num lugar só, digamos, acabava não fazendo bem nem no Kardec, nem no Ceará. Então vamos juntar e trabalhar bem num. E hoje eu sou até evangelizador. E é uma alegria tão grande, assim, compartilhar algumas coisas, a escutar, que são crianças, agora são jovens, que eu estou com na faixa de cima de 18 anos. E é uma etapa da vida deles que é muito complicada, passando da juventude para a vida adulta, muitos medos, muitas coisas novas, aqueles primeiros passos que eles dão realmente sozinhos, às vezes no mundo, ilusões que tinham, que acabaram indo por água abaixo, os medos, e apoiar eles, colocando a doutrina de Jesus nisso, nos problemas deles, direcionando como é que eles podem aplicar a doutrina de Jesus, o Evangelho, na vida deles, é muito legal. Sabendo, sendo bem realista também, né, olha, sabe que isso acontece, vamos lá, não podemos também tirar os pés do chão, mas colocar os exemplos de Jesus na vida deles. Essa é a educação moral que a gente precisa dar, é uma caridade moral que a gente faz na casa. Os grupos de estudos também são evangelizações, com outros nomes, mas onde a gente pega o Evangelho, pega as passagens de Jesus e realmente pega os exemplos e realmente estuda de verdade. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos convida muito a isso. Ela não mistifica um livro, ela não mistifica uma Bíblia, onde ninguém ousa criticar, não digo nem criticar, nem ousa realmente duvidar ou questionar a passagem, procurando o melhor entendimento. A gente pode questionar, buscando o melhor entendimento daquilo, buscando o melhor entendimento aos nossos dias de hoje, como que a gente pode aplicar. Isso nos faz mais críticos, nos faz mais pensar realmente e interagir e mergulhar nas palavras de Cristo, nos evangelhos dele, e que a gente possa daí, com conhecimento, compartilhar isso que a gente aprende. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E com certeza, a evangelização é a educação da alma para a eternidade. Tudo que a gente aprende, a gente não perde. Tudo que a gente compartilha, a gente só soma. Tudo que a gente educa, vocês não têm noção da importância. Eu acho que alguns de vocês provavelmente já devem ter passado. Ou vocês lembram, até mesmo vocês lembram de algum conhecimento, algum conselho que alguém deu para vocês lá quando vocês eram bem pequenininhos. Uma frase, às vezes uma frase perdida, um conselho, e que vocês lembram. Eu lembro de uma vez que uma professora me falou assim, que o ignorante não é aquele que não aprende, o ignorante é aquele que não quer aprender. Foi uma frase que me marcou a vida inteira, porque assim, quando eu escuto alguém falando, mas que ignorante, mas que ignorância, não, peraí, vamos ponderar. Aí eu uso daquela régua daquela professora, em que me disse essa frase em 86, há muito tempo, mas que eu trago até hoje. Para vocês verem que
alguns ensinamentos marcam a nossa vida, a vida das pessoas. E a gente traz. Voltem à vida de vocês, vocês vão lembrar de alguma frase, algum ensinamento lá de quando vocês eram pequenos. Às vezes até um exemplo ruim, uma frase ruim, que alguém falou para vocês e ficou magoado, ficou marcado até hoje. Para vocês verem o quanto é importante, o quanto uma frase mal colocada pode fazer bem ou fazer mal. Não só para crianças, mas para jovens e adultos também. O quanto é importante a gente cuidar das nossas palavras, fazendo o possível para que seja uma palavra edificadora, uma palavra que evangelize, e não uma palavra destruidora. Então, olha o quanto é importante a gente se apegar até no exemplo, porque o grande ensinamento que a gente pode ter, o maior ensinamento, são os nossos exemplos, além das nossas palavras. A evangelização, perdão, a verdadeira família são os laços espirituais e não os laços corporais. A evangelização, portanto, ela não se restringe aos jovens a jovens e crianças. São a todos nós, os espíritos em caminhada. E nossa família, nossa primeira turma de caminhada que a gente encontra aqui na Terra. Eles que nos trouxeram, por mais dificuldade que fosse, por mais que estivessem, por mais difícil que seja a nossa família, devemos ser gratos, porque são eles que nos trouxeram aqui. Por mais, às vezes, difícil que é conviver com a nossa família, são eles os que nos trouxeram aqui. Devemos gratidão. E na nossa casa, no nosso lar, é que devemos iniciar a evangelização. A evangelização por exemplos, com palavras, com apoio, com boas leituras, com oração, com o evangelho no lar. Quando eu comecei o evangelho no lar, era só eu e minha esposa, os guris ficavam brincando, pequenininho ainda, criança. E aí é engraçado, porque foi tornando hábito e eles começaram a se interessar cada vez mais, começaram a ficar junto, começaram a escutar, antes só escutava, aí já pergunta, hoje já explicam junto. E é muito legal quando a gente chega nesse ponto. Mas começou também de uma forma que não tinha nada, entendeu? Que realmente era uma bagunça, não tinha ordem, a gente não fazia muito isso, não orava junto, mas que a gente não tem que ter vergonha de começar. Não tem que ter vergonha de começar. É realmente que seja o primeiro. No início pode ser estranho, daqui a pouco já chama atenção, já vira hábito, já sabe que você vai fazer aquilo, todos já sabem, já começam a escutar. Então a gente não pode se restringir ao hábito de orar pelos outros. Que sejamos por nós, que devemos começar. Ah, mas ninguém faz. Faça você. Ah, mas vão rir de mim. E daí? Você está fazendo uma coisa errada? Ruim? Não. Uma coisa boa. Assim você está evangelizando também. Pelo exemplo. Uma hora alguém vai se questionar. Uma hora vai parar para escutar junto contigo. Uma hora vai ler junto contigo. Ô, fulano, tu leu um negócio lá, como é que é aquilo lá mesmo? Eu não estava prestando muita atenção. Não, é isso, isso, isso. Ah, legal. Então a gente às vezes fica se apegando até a medo, vergonha, mas a gente não pode ter isso. A evangelização é um processo contínuo de aprendizado e vivência no nosso evangelho. Ele começa na nossa casa, no nosso lar, e acaba se expandindo para o centro espírita, se expandindo pela vida.
Daqui a pouco a gente já está conversando com alguém no trabalho, alguém já sabe, digamos, poxa, ele conhece bastante coisa, aquela pessoa conhece bastante, vou lá procurar ela, quem sabe ela tem uma palavra legal. Ou você mesmo procurar aquela pessoa, dar uma palavra de apoio, que acaba evangelizando também. Quando a gente dá um apoio, dá uma caridade moral para aquela pessoa que está precisando, aquele apoio, aquele ombro, você está evangelizando também. Você está repetindo o exemplo de Cristo, o exemplo do Evangelho. E o melhor ensinamento é sempre o exemplo. É sempre o exemplo. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 917, aí diz que a educação é a chave do progresso moral. Se a educação é a chave do progresso moral, é a chave da transformação do espírito. Portanto, evangelizar ele não é apenas só conceito religioso, mas a gente forma consciência, acaba preparando pessoas, corações para servir, para compreender um outro. Então, a gente acaba, pelo hábito, pelo conhecimento, compartilhando, ensinando outras pessoas, compartilhando, e elas vão reproduzindo aquele exemplo, aquele conhecimento. Mas sempre lembrando, gente, a palavra é legal. O livro é realmente a fonte bruta do conhecimento. Mas não há ensinamento maior quanto a gente falar e fazer o que fala. Fora isso, não adianta. Não adianta na frente dos filhos a gente falar uma coisa, fazer o evangelho no lar, ler metade do evangelho num domingo inteiro. Não vai ser evangelizado. Se depois daquilo ali tudo a gente fizer coisa diferente, fizer o contrário, a gente não vai ser evangelizado. A gente não vai ter o efeito. A gente acaba jogando tudo fora. Então, por isso a importância entre sempre a gente ser o exemplo. Eu lembro um pai de uma amiga nossa que ela conta isso pra gente, que chegou a determinado dia, ele sempre comia salada e incentivava as filhas a comerem salada. Deu uns 18 anos, a mãe foi oferecer salada ali para o pai delas, e ele, não, pelo amor de Deus, não quero mais salada. Já comi mais de 18 anos de salada, eu detesto salada. E as filhas assim, ué, mas o pai sempre comeu? Eu comi para ensinar vocês a comer salada. Entendeu? Então, não bastava ele dizer, come salada, ele tinha que comer salada para ensinar as filhas. Então, essa aí foi essa nossa amiga aí, ela era muito pequena quando ela contou essa história, tinha 18 anos ainda, mais ou menos da minha idade na época. Então já faz bastante tempo. E eu lembro também dessa história até hoje, que é pelo exemplo realmente. É pelo exemplo. Com relação à infância, Divaldo diz que a evangelização infantil, juvenil, é a sementeira da paz para o mundo, porque jovens evangelizados se tornam adultos conscientes, trabalhadores do bem, cidadãos responsáveis e cristãos exemplares. A criança ela tem uma fase de aprendizado até os 7 anos, que ela é uma esponja, ela absorve tudo. Tudo mesmo, de bom e de mal. Então a gente tem que tomar cuidado. Ela é uma baita esponja. E é a fase melhor que tem para ensinar qualquer coisa, inclusive evangelizar. É a fase onde ela absorve todo aquele conhecimento, se questiona e ela vai levar aquilo para a vida. E não coincidentemente, é a fase em que ela ainda não, digamos assim, ela está mais retraída com relação a todos os trejeitos, vamos dizer assim, todas as vicissitudes que o espírito dela trouxe. A partir dos 7 é que ela vai começar a botar as manguinhas para fora, o espírito vai colocar os trejeitos, as tendências, dali em diante. Então, cada vez vai ficando mais difícil a gente mudar alguma coisa nelas. Então, o exemplo e o conhecimento ele tem que ser muito cedo. Já desde a raiz, digamos assim, no mínimo até os 7 anos, quanto mais cedo possível.
Porque até os 7 anos, o quanto a gente colocar é o que vai marcar. A própria ciência diz que tudo aquilo que você der para uma criança comer até os 7 anos, ela vai levar aquilo para a vida. Ela vai levar para a vida também. Os hábitos alimentares, todos os seus hábitos. Ela fica marcada nesses 7 anos. Então é uma época em que a gente não pode bobear com exemplo, com palavras, com ações dentro de casa, é onde a gente precisa realmente ter muita atenção. Porque a gente também não sabe o espírito que está conosco naquela criança. Como disse aqui, cadê aquela do laço? A verdadeira família são os laços espirituais e não os laços materiais da nossa casa, do nosso mundo. Porque às vezes são espíritos que a gente tem uma dívida muito grande e que vem com uma tendência também grande e a gente assumiu a tarefa de realmente aceitá-la e ajudá-la a melhorar. E é uma tarefa nobre e por vezes difícil, mas que a gente não pode desistir e que a gente não pode fraquejar. Se a gente assumiu o compromisso, a gente precisa trabalhar firme e forte desde os primeiros anos. E quanto mais cedo, e as tendências começam a aumentar a partir dos 7 anos, e depois fica cada vez muito mais difícil da gente mudar. Então é um cuidado de onde a gente precisa ter com todas as crianças. E elas são o futuro, né? Elas acabam sendo o futuro da humanidade, o futuro da nossa sociedade. Com o que a gente colocar na cabecinha delas ali enquanto estiver nessa idade, quanto mais jovem melhor, mas continuando, né, sem se perder o hábito, sem se perder a evangelização, é o que elas vão repetir, porque é o que elas aprenderam, era o que elas sabem. Foi o que ela viu em casa, foi o que ela viu em palavra e em exemplo. E ela vai fazer lá fora. Se a gente mostrar caridade, se a gente mostrar apoio, se a gente mostrar ajuda, elas vão fazer isso lá fora. Elas vão repetir o gesto. Vão repetir o exemplo. Jesus disse, né? Deixai vir as minhas criancinhas, por dela é o reino dos céus. Esse é um dos maiores compromissos da casa espírita, a evangelização das crianças e dos jovens. Então, não é por acaso que a casa espírita tenha os seus grupos de jovens. É uma missão muito grande, tem os seus mentores, tem seus trabalhadores no plano espiritual. Tem uma casa muito maior em cima dessa, com muitos trabalhadores também apoiando, ajudando, que por vezes vem dificuldade no intuito não só não só são dificuldades assim momentâneas, mas que são simplesmente às vezes provas, tá? Para provar nossa fé. Se a gente realmente está firme no negócio. Se a gente realmente está com vontade, ou se é apenas empolgação. Ou se é apenas aquela figueira sem fruto, muito verde, cheia de folha, no meio do deserto, muito bonita, mas que não produz fruto. Só aparência. Então não podemos ser. Vai ter dificuldades, vamos passar por dificuldades, cada casa passa essas dificuldades. Uma hora vai ter um jovem, daqui a pouco vai ter nenhum, mas daqui a pouco nós vamos manter a porta aberta. Vamos manter o grupo de jovens que vem. Até porque, como a gente estava falando, no caso das palestras, né, eu já fui fazer palestra para 2 trabalhadores e 2 pessoas da casa. 2 pessoas que estavam assistindo, na verdade, e 2 trabalhadores da casa. Mas a infinidade de espíritos realmente que estavam ali acompanhando é muito grande. Então a gente acha, às vezes, que não tem ninguém, ou que veio poucas pessoas. Poucas pessoas. Mas espiritualmente é cheio. Espiritualmente é cheio. Divaldo também, nas palestras, chama como sementeira da fraternidade. Na Cemitério da Fraternidade, e reforça que a evangelização juvenil é a sementeira da paz para o mundo. Depende deles. São eles que vão estar amanhã
aí no mercado de trabalho, os futuros médicos, os futuros atendentes, os futuros enfermeiros, os futuros engenheiros. E como que eles vão atender outras pessoas? Como que eles vão ajudar? Como que eles vão estender a mão? Com frieza, com rispidez? Como que eles aprenderam em casa aquilo? O que eles aprenderam em casa? O que eles aprenderam na juventude? Eles vão usar lá no dia a dia deles o que aprenderam aqui, o que aprenderam na nossa casa. É o ensinamento deles. Porque a gente vai mudar eles. Eles são aquilo. Eles são pessoas de bem, eles são pessoas que acreditam e entendem um exemplo de Jesus. É o que eles vão reproduzir. E a evangelização do adulto e da família. Muitas vezes pensamos, né, que a evangelização é só para pequeno. Como eu falei, a família é o primeiro núcleo de evangelização. O lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros educadores e o evangelho no lar é ferramenta fundamental para a evangelização familiar. Então, por vezes a gente acha assim, né? Ó, em casa é a maior barbaridade e tu espera que a escola resolva tudo para ti, que ele venha pronto, né? Tu entrega um caco para a escola e depois quer que venha inteiro. Não vai funcionar. Não vai rolar. Porque se ele chega em casa e desdizem tudo aquilo que aprendeu, não vai funcionar. A escola dá conhecimento. A escola dá conhecimento. A casa espírita vai dar conhecimento e vai dar até amor. Mas chegando em casa, se não houver essa mistura do ambiente fraternal em casa com o ambiente fraternal, com aquilo que ele aprendeu, que levou da casa espírita, do sentimento fraternal para casa, vai ser muito difícil. Então é onde a gente precisa preparar nossa casa também. Evangelizar o lar é evangelizar a humanidade, lá em Conduto Espírita, o André Luiz psicografou através de Chico. Se os pais não buscam o evangelho, dificilmente poderão transmitir aos filhos. Não adianta também a gente dizer assim, ó, vai, estuda, vai lá. Mas se a gente não procura também, fica difícil. É preciso lembrar que educamos mais pelo exemplo do que com as palavras. Divaldo nos recorda que a evangelização é sempre para todas as idades. Os grupos de estudo são o evangelho, são uma evangelização. Que a gente está aprendendo, por vezes a gente já leu o evangelho, mas como eu já disse até aqui mesmo, quando a gente lê a segunda vez, a gente não é mais o mesmo. Porque o evangelho até é, mas nós não. A gente já passou um sofrimento, uma dor, já alguém da família partiu, nos deixou muito sentido, nos trouxe sentimentos. Passamos por alegrias também. Mas que isso, quando a gente essas alegrias, quando a gente vai ler novamente as obras espíritas, a gente lê com outros olhos. Com outros olhos. E isso é evangelizar. A gente realmente ajudar o companheiro adulto, nos grupos de estudo, acompanhar, trocar conhecimento, como eu comentei aqui um pouquinho antes no começo. A gente tem, graças a Deus, a doutrina espírita nos permite a gente realmente estudar, questionar o que está escrito, não duvidando, mas questionando como é que deve ter sido, como é que foi, qual é o sentido disso aqui. Então ela nos permite, não é algo místico, onde a gente não pode ousar pensar ou estudar o assunto. Porque a gente sabe que cada um tem cada um de nós tem as nossas somatórias de reencarnações, né? Milhares. Então cada um tem a sua história. E uma é diferente da outra. Não há uma igual. Não há duas histórias iguais. Por isso, até quando a gente for dar um apoio, por vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa está sofrendo por isso, né? Pô, é tão pouco. Parece que é uma coisinha tão boba. Não sei por que ela está se preocupando com isso.
Porque na nossa régua, aquilo lá é pequeno. Mas por vezes é um problema que aquela pessoa está passando já tantas reencarnações e não conseguiu vencer aquela tendência. Ela não conseguiu passar. Por vezes nós já passamos por aquilo. Não quer dizer que a gente seja maior. Ao contrário, às vezes a gente tem outro buraco muito menorzinho em que a gente se apavora. Em que esse outro irmão lá vai olhar assim, nossa, mas tu tá também por isso? Tu tá te apavorando nisso aqui. Então a gente nunca pode julgar a dor do outro, as dificuldades, porque cada um tem a sua história. E o Espiritismo, ele nos traz isso. Ele nos traz o conhecimento. Ele nos traz o entendimento dos porquês. Vivemos em tempos de grandes desafios aí, sociais, morais e espirituais. Né? A gente vê violência, desrespeito, vício, desequilíbrio de toda ordem, e a gente pergunta, qual é o caminho aí para a regeneração disso? Aí lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que a gente está na Terra. Esse aí foi as grandes questões que me fizeram ir para o Espiritismo. Por que eu estou aqui? Por que eu vim? As pessoas que eu estou, por que eu passo por isso? Deus é bom e justo, mas Deus é bom e justo, mas por que eu passo por isso então? Não fiz nada. Mas aí o Espiritismo responde por que eu passo por isso. E eu tendo fé, eu estudando, vendo que é tudo muito lógico no Espiritismo, e ele não nega a ciência, não é contraditório. Os Espíritos já disseram que entre algo em que a ciência afirma comprovadamente e algo que os Espíritos dizem, acredite na ciência. Porque a ciência evolui. Acaba conhecimento, acaba adquirindo cada vez mais, aumentando cada vez mais. Então, o evangelizar é cooperar com essa transição planetária, é oferecer ao mundo homens e mulheres mais conscientes, mais humanos, mais divinos, cada vez mais perto de Deus, cada vez com mais atitude cristãs, um pouquinho por vez, mas que seja um pouco desse fermento que leveda a massa toda, como bem lido no começo, que foi uma grande introdução para a palestra. Veio muito bem ao tema, Porque é isso, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho evangelizar, compartilhar a palavra, compartilhar ensinamento, ajudar principalmente por exemplo, caridade moral. Esse é o nosso... Isso é evangelizar. Por mais que pareça pouco, aquela pessoa que foi ajudar, ela pode ter a chance de compartilhar, pode um dia lembrar, ela pode ser a pessoa mais ingrata do mundo com vocês. Mas que não nos deixemos também endurecer os corações por isso. Não deixemos que, quando a gente ajudou com uma palavra, evangelizou, fez de tudo, levou pela mão, deu ensinamento, ajudou, aí nos foi ingrata. Aí o que vem de cara, né? Aquele pensamento, né? Eu não vou mais ajudar, tá louco? Eu ajudei tanto. Pô, tava com ela o tempo todo ali ajudando naquelas horas difíceis e tal. Mas aí é egoísmo nosso. Então quer dizer que a gente estava esperando o quê? Um agradecimento? Um obrigado? A gente não pode esperar nenhum obrigado. Nada. A gente tem que fazer a caridade, pelo irmão. Se ele não está no momento dele de agradecer, se ele não está nesse ponto ainda, tudo bem. É por ele, reza por ele. Encarnado ou desencarnado, ele vai um momento tocar a consciência. E todo bem não fica sem reação. Toda ação não fica sem reação. Todo bem tem retorno. Assim como todo mal. Tá?
todo mal e todo bem tem uma reação. Então não se preocupe, irmão. Tá tudo certo. Ah, mas me magoou, porque eu fiz tanto e não deu nenhum obrigado. Ou me xingou, ou me tratou mal ainda. Tudo bem. Isso aí não é teu. Isso aí é dele. É da natureza dele ser daquele jeito. Não é da sua. Então não replique aquilo, aquela atitude ruim dele de ingratidão, também é com ingratidão sua. Ingratidão ou até abandono, indiferença. Se precisar, continue ajudando. Mas entenda, e isso por vezes serve de aprendizado, que pode não ter retorno. Pode não ter retorno, pode ser ingrato. Mas aí não é mais problema seu. Não é com você. Porque a gente não pode se deixar nisso, se afetar, entendeu? Deixar o trabalho enfraquecer isso. Deixar, esse sentimento enfraquecer o nosso trabalho. A gente tem que continuar na evangelização, continuar nos estudos. Por mais que, às vezes parece que a gente está saindo de casa assim, sobre não pode, não sei o que, está sempre lá e tal. A gente precisa ir. Se a gente se sente bem, se é um trabalho do bem, a gente precisa ir. Não importa o que os outros dizem ou riam. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Ou desprezado. A gente não, se a gente for desprezado, ser debochado do trabalho, das palavras que a gente fala. Admiro muitas outras religiões. Tem algumas religiões, sinceramente, que eu entendo que assim, ó, eles não têm vergonha de bater na porta para oferecer a palavra de Jesus. E muita gente ri. Eu também já ri muito. Peço perdão. Mas é um trabalho que eles fazem e não tem vergonha. E oferecem. Quer ou não quer, tudo bem. Então, é onde, às vezes, a gente precisa se colocar no lugar do outro também. Entendeu? Nesse sentido também. Quando a gente se sentir mal, se sentir abandonado, ou digamos, pô, aquela pessoa sempre vinha aqui, agora, puxa, não vai mais, não vem mais, nem dá bola, largou, foi lá para outro lá. Naquele momento, e às vezes a gente sente isso, né? Poxa, a casa ajudou tanto, evangelizamos tanto. Quando precisava, a gente deu tanto conselho, saiu tão bem daqui, que não nos deixe isso derrubar, enfraquecer o trabalho de evangelização, que é para isso que a gente está aqui, todos nós, de evangelização, de encarnado e desencarnado. Então, não desanimemos. Esse plano já foi construído já há muito tempo lá em cima. Então, vamos seguir fortes, vamos seguir firme. Tá? Vamos seguir forte, seguir firme, que a gente está sempre acompanhado. Se a gente tem a boa intenção, se a gente está pensando no bem, se a gente está pensando, tendo a melhor das intenções, com a melhor das ações, realmente, e você está de consciência limpa, realmente, totalmente, a gente está no caminho certo. Não tenha dúvida. A evangelização é a tarefa dos evangelizadores. É de todos nós. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele já dizia que ai de mim se não evangelizar. Todo espírito em sua área de influência, ele pode, ele deve evangelizar. Pelo amor, pela paciência, pela tolerância, pela bondade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sempre. O melhor método de evangelização é viver ele. É viver no nosso dia a dia. A gente começa com palavras, com leituras. Só que, como já disse até aqui, né? Aqui é sala de aula. Lá, da porta para fora é a prática. Então não adianta a gente ler, estudar, reestudar e lá fora não aplicar. Porque justamente lá fora é que realmente está a prova. A prova do que a gente precisa para nós
e para os irmãos ali trabalhar. Tá? A criança, o evangelho para a criança dá alicerce e segurança. A evangelização para o jovem dá direção e propósito. É uma época tão grande de dúvida. Eu comecei no grupo de evangelização de jovens ali de acima de 18 anos, fazem 3 semanas. Eu começo o evangelho, a gente faz o evangelho, e eu, por enquanto, só estou escutando eles, as demandas deles, o que eles passaram, o que eles sentiram, o que eles sentem. Como se fosse um grande, e muitas vezes, um grande grupo de terapia, porque, na verdade, eles estão precisando falar isso, porque eles não tinham com ninguém conversar. Com ninguém escutar. E eu passo mais de meia hora só balançando a cabeça, escutando, dando atenção, questionando alguma coisinha aqui, questionando lá, mas nunca dizendo assim, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, não, eu acho que você está errado nisso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente consegue depois, como é que vamos aplicar o evangelho? Uma passagem, alguma coisa, está vendo aqui? E aí a gente complementa com a experiência deles, com a vivência de Jesus, com o evangelho. Então a demanda muito forte que o jovem tem, ele está sedento de alguém que responda por quê. Por que disso, por que daquilo. Quando é criança, o que é? Mãe, o que é aquilo? Pai, o que é aquilo? O que é aquilo outro? O que é aquilo outro? Quando começa a crescer, por quê? Fica mais difícil o nível das perguntas. Ao adulto, o evangelho dá equilíbrio, responsabilidade, paciência. À família, o evangelho traz muita harmonia e paz. E ao mundo, ele abre as portas para a regeneração. Um evangelho aqui, alguém evangelizado aqui, lá, uma família, 2 famílias, daqui a pouco começa a replicar e replicar e replicar. É onde um pouco de fermento leveda a massa toda. Essa foi a melhor frase, foi a frase da noite. Ela sintetiza toda a palestra, sintetiza a leitura, sintetiza todo o trabalho da casa. Gente, muito obrigado novamente por estar aqui essa noite. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a vocês. E que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, um bom retorno para casa. Que Jesus esteja sempre com vocês. Que Deus abençoe sempre. Gratidão mesmo.